Nós vamos dar início agora a um estudo de interpretação do significado gráfico da velocidade média e da velocidade instantânea numa curva que monitore a posição de uma partícula em função do tempo. Então, consideremos o seguinte gráfico. Uma curva em que nós associamos a posição de uma partícula a um instante de tempo. Então, consideremos que a seguinte curva representa a evolução da posição dessa partícula no tempo. Nesse sentido, por exemplo, no instante de tempo inicial t0, essa partícula está localizada numa posição associada a esse instante, x de t0, num ponto da curva que representa sua posição evoluindo no tempo, que nós denotaremos por ponto A. E suponhamos que um ΔT depois ou seja, em t0 evoluído no tempo, acrescido de mais um ΔT, nós localizemos a mesma partícula numa posição mais avante. Repare que essa não é uma curva que representa a trajetória, ou seja, essa linha em preto não é o desenho que essa partícula executa no seu movimento. Não. Aqui nós monitoramos a posição que ela se encontra em relação a uma origem e como essa posição evolui conforme o tempo passa. Pois bem, e se nós conectarmos esses dois pontos da sua trajetória, que associam ao tempo inicial, a posição inicial, e o tempo final, a posição final, se nós conectarmos esses dois pontos A e B da curva da posição por uma reta, uma reta que vou denotar por T, aqui em verde, essa reta corta a curva da posição em função do tempo nos pontos A e B. Agora, se nós quisermos determinar a inclinação dessa reta em relação ao eixo do tempo, isso consiste no cálculo de uma tangente. Que tangente? Associada ao seguinte triângulo retângulo. Então nós temos aqui no eixo vertical uma variação que diz respeito à posição final menos a posição inicial, a altura aqui no gráfico, uma variação no eixo vertical, portanto um ΔX, porque é uma variação de x final menos x inicial. E temos aqui uma correspondente variação no tempo. Que é a diferença entre o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Repare que entre os pontos A e B, dadas essas projeções
no eixo do tempo e no eixo das posições, nós formamos um triângulo retângulo aqui. E o ângulo θ que se forma entre a direção da reta T secante ao gráfico nos pontos A e B e a direção horizontal, que diz respeito ao eixo do tempo, você tem um certo ângulo θ aqui. E se eu quiser calcular a inclinação dessa reta, T, basta que eu faça a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente a esse triângulo retângulo. Portanto, se eu quiser calcular essa tangente, a partir da inclinação do cálculo da inclinação da reta T secante a curva da posição da partícula em função do tempo nos pontos A e B, o cálculo dessa inclinação é feito da seguinte maneira. Ora, a tangente desse ângulo θ, formado ali entre os pontos A e B, a reta que secciona a curva x em função de t nos pontos A e B, isso é igual ao cateto oposto ΔX dividido por ΔT. Então isso é apenas a razão ΔX por ΔT. Agora é interessante notar é que o cálculo dessa inclinação coincide exatamente com o cálculo da velocidade média da partícula entre as posições iniciais, entre a posição inicial x de t0 e a sua posição final x de t0 mais um ΔT evoluído no tempo. Ou seja, dimensionalmente, isso aqui tem dimensão de variação de posição, comprimento, e isso aqui tem dimensão de tempo. Então, a razão de variação da posição pela variação do tempo, isso tem dimensão de velocidade, e é, portanto, o cálculo de uma velocidade. Uma variação associada a uma posição final menos uma posição inicial. Razão disso por ΔT. Ora, isso nada mais é do que a própria definição do cálculo de velocidade média. Isso aqui é a velocidade média é o cálculo da
velocidade média da partícula entre os instantes de tempo t0 e t0 mais ΔT. Então vejam vocês que calcular a inclinação da reta secante ao gráfico da posição em função do tempo entre os pontos A e B coincide exatamente com o cálculo da velocidade média, calcular a inclinação desta reta secante. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa interpretação. Quando nós definimos o conceito de velocidade instantânea, o que nós fizemos foi calcular a velocidade média da partícula para intervalos de tempo cada vez menores, até o limite em que essa variação de tempo tenderia a zero, e, portanto, eu me aproximaria do conhecimento preciso, exato, do valor da velocidade da partícula em um instante em específico. Graficamente, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, vamos aplicar a mesma ideia. Ao invés de nós considerarmos uma variação de tempo tão grande, e se nós pegarmos uma variação de tempo um pouco menor? Ou seja, entre t0 mais um outro ΔT', um pouco menor do que isso. Ou seja, suponhamos que nós trouxéssemos esse ponto B para essa posição aqui mais abaixo, mais próximo do ponto A. O nosso ponto B', vamos assim chamar. Vamos novamente conectar o ponto A ao ponto B' por uma reta. Essa nova reta eu vou chamá-la de T', uma outra reta secante. E aí, portanto, nós temos associado um outro intervalo de tempo um pouco menor que o anterior. Um ΔT'. E, consequentemente, uma outra posição x um pouco menor do que no caso anterior, porque, afinal de contas, nós estamos monitorando a variação da posição da partícula para um intervalo de tempo menor. Então, isso implica em uma variação da posição também menor. Um ΔX'. Ora, novamente, se nós formos aqui calcular a inclinação dessa reta secante T' entre os pontos A e B', seria um ângulo, a tangente do ângulo associado a essa inclinação. E, novamente, nós teríamos a razão de ΔX' por ΔT', para um intervalo de tempo menor. Ora, isso ainda seria um cálculo de velocidade média. Então, vamos restringir mais ainda essa variação do tempo. Vamos pegar e trazer esse ponto B' para mais próximo ainda do ponto A. Por exemplo, aqui. Ó. Ponto B, duas linhas. E tem uma reta secante, uma terceira reta secante, que eu estou denotando por T duas linhas.
tenho novamente um intervalo de tempo menor. Um delta T, duas linhas. E uma altura associada menor também aqui no eixo vertical. E essa altura associada no eixo vertical significa uma variação da posição da partícula. É uma variação entre posição inicial, associada ao instante de tempo inicial, e posição final associada a um instante de tempo final. Então eu tenho um outro ΔX aqui. ΔX, duas linhas. Então note que, conforme eu vou diminuindo o intervalo de tempo em que eu monitoro a variação da posição dessa partícula, na curva que descreve a evolução da sua posição no tempo, conforme eu vou indo para intervalos de tempo cada vez menores, graficamente o que eu vejo é aquele ponto B sobre a curva ir se aproximando do ponto A. E a inclinação dessa reta vai diminuindo, ela vai girando. E a inclinação dessa reta vai diminuindo, né? Até que, no limite em que eu fizesse esse intervalo de tempo tender a zero, ou seja, ser infinitesimalmente menor do que o intervalo de tempo inicial em que eu avaliei, ΔT estaria muitíssimo próximo do próprio T0. O que inevitavelmente faria com que a posição final também estivesse muitíssimo próxima da posição inicial. Ou seja, restringir a variação do tempo implica necessariamente em restringir a variação da posição da partícula. Graficamente, nós veríamos esse ponto B se mover na direção do ponto A. E à medida que isso acontecesse, nós tenderíamos a deixar de ter retas secantes que seccionam, ou seja, que cortam a curva em dois pontos, e naturalmente essa reta secante evoluiria para a condição de ser uma reta tangente ao gráfico da posição em função do tempo, lá no ponto A. Ou seja, logo, à medida que ΔT tendesse a zero, o ponto B se aproxima do ponto A. E, portanto, a razão qual razão? A razão entre ΔX por ΔT, essa razão vai ficando, tanto o seu numerador quanto o seu denominador, eles vão ficando cada vez menores. E, portanto, tanto o numerador desta razão, que diz respeito à variação da posição, quanto o denominador dessa razão, que diz respeito à variação do tempo, esse numerador e esse denominador, eles estão indo a zero.
E a razão ΔX por ΔT tende ao coeficiente de uma reta tangente e não mais uma reta secante. Uma reta tangente ao gráfico da posição em função do tempo. Ora, nós já vimos isso antes. Isso é exatamente o cálculo do seguinte limite. Eu tenho aqui a tangente do ângulo θ. Se a curva deixar de ser secante e passar a ser uma curva tangente ao gráfico, essa tangente deverá, portanto, ser calculada como o limite em que ΔT tende a zero, no cálculo da mesma forma que nós calculamos a tangente anteriormente, da reta secante. E essa é a própria definição de velocidade instantânea. Que é a taxa de variação infinitesimal da posição no tempo. Isso é, portanto, a velocidade instantânea da partícula. Ou seja, a velocidade instantânea é igual à inclinação da reta tangente ao gráfico. É igual à inclinação da reta tangente ao gráfico da posição. Exatamente no instante de tempo t igual a t0. No instante de tempo t0. Essa interpretação pode ser sumarizada no seguinte diagrama. Então, se nós considerarmos, de maneira geral, uma curva que represente a posição dessa partícula em função do tempo, vamos pensar uma curva geral aqui. Nós temos que, para alguns instantes específicos de tempo, por exemplo, num dado instante de tempo
chamarei aqui de T1, que certamente nós teremos uma posição associada a esse instante. Num dado instante de tempo, T2. E num dado instante de tempo, T3. Se nós estivermos interessados em saber qual é a velocidade da partícula em cada um desses instantes, na respectiva posição associada, na nossa curva da posição em função do tempo, simplesmente o que nós precisamos determinar é a inclinação da reta tangente em cada um desses pontos no gráfico. Como, por exemplo, aqui no instante de tempo T2, nós vemos que a posição da partícula em função do tempo atinge um valor máximo para esse instante, e se nós formos desenhar uma reta tangente a esse ponto, essa reta toca o gráfico em um único ponto, e a inclinação dessa reta é igual a zero, paralela ao eixo do tempo. Então, como nós chegamos à conclusão de que a velocidade é igual à variação da posição no tempo, e essa variação infinitesimal da posição no tempo, ou seja, a sua derivada, é na verdade a inclinação dessa reta tangente à curva, aqui nesse instante de tempo, por exemplo, em tempo igual a 2, nós vemos que a partícula atinge uma altura máxima, uma posição máxima na evolução da sua posição em função do tempo. Isso aqui não é uma curva de trajetória, não é o desenho que a partícula faz. Isso não foi uma pedra que eu arremessei, isso aqui, portanto, é a sua trajetória no espaço, não. Isso aqui é como a posição da partícula evolui no tempo. E nós vemos que na posição associada a esse instante de tempo T2, a velocidade da partícula seria igual a zero, porque a inclinação da reta tangente nesse instante de tempo é nula. Assim como, por exemplo, para o instante de tempo t igual a T1, a inclinação da reta tangente a esse ponto é uma inclinação positiva com relação ao eixo do tempo. Ter uma inclinação positiva, ter uma inclinação maior do que zero, significa que, para esse instante de tempo, na posição associada a esse instante, a partícula tem uma velocidade positiva, porque a inclinação dessa reta tangente é positiva. Ou seja, a velocidade da partícula, que é calculada como a inclinação da reta tangente, para esse instante de tempo aqui, é uma inclinação maior do que zero. Positiva. Ou seja, a gente até pode especificar o instante associado. Essa barra vertical diz respeito à derivada aplicada num instante de tempo. No instante de tempo aqui T2, e aqui a derivada aplicada no instante de tempo T1. É maior do que zero. De maneira análoga, se nós olharmos para o instante de tempo T3, nós vamos chegar à conclusão que se nós desenharmos uma reta tangente ao gráfico nesse instante de tempo, essa inclinação é negativa com relação ao eixo do tempo, enquanto essa inclinação aqui é positiva para T1, a inclinação no instante de tempo T3 é negativa. Portanto, a velocidade que é dada pela derivada da função da posição em relação ao tempo, se calculada essa derivada para o instante de tempo T3, essa inclinação vai ser negativa, significando que a velocidade da partícula para o instante de tempo T3, associada a uma posição nesse instante, para essa posição e tempo, a velocidade da partícula é negativa, é menor do que zero. Então a gente vê que, a partir das inclinações das
curvas tangentes ao gráfico da posição, é possível, dinamicamente, nós termos um conhecimento sobre o comportamento da velocidade dessa mesma partícula. Então, enquanto a curva em preto representa a evolução da posição dessa partícula no tempo, as inclinações das retas tangentes a cada ponto nessa curva vão determinar se a velocidade da partícula é positiva, se a velocidade da partícula é igual a zero, se a velocidade da partícula é negativa. E esse é o raciocínio que nós precisamos aplicar para nós podermos interpretar como que a informação da inclinação da reta tangente à curva da posição dá detalhes sobre o comportamento dinâmico da velocidade, associada à partícula que descreve essa posição evoluindo no tempo. Agora, um conceito que ainda não foi formalmente apresentado para vocês, e que precisa ser adequadamente definido agora, é também o conceito de aceleração. Aceleração. Bom, é uma definição simples e um conceito simples que vocês já estão familiarizados com ele desde os seus estudos do ensino médio. E assim como no caso da velocidade, a aceleração é uma taxa. Enquanto a velocidade é uma taxa que monitora a variação da posição da partícula em função do tempo, a aceleração, por sua vez, é uma taxa que monitora o comportamento da velocidade, monitora a variação da velocidade com o tempo. Então, de maneira análoga, define-se a aceleração média de uma partícula em apenas uma dimensão, como sendo simplesmente, vou denotar por esse subíndice m, ao lado da letra A minúscula, a aceleração média é a variação da velocidade da partícula no tempo. Como que essa velocidade muda em função do tempo? Então seria uma velocidade associada a um instante de tempo t, menos a velocidade associada a um instante de tempo t inicial, t subíndice zero, razão disso por t menos t0. E, analogamente, ao conceito de velocidade instantânea, define-se o parâmetro aceleração instantânea como sendo o cálculo da aceleração média. Então, ainda é o cálculo da aceleração média, ou seja, é o cálculo da variação da velocidade, razão pela variação do tempo, mas no limite em que essa variação do tempo
tende a zero. É a mesma ideia que nós exploramos muito até agora. Ou seja, se nós monitorarmos a mudança da velocidade da partícula no tempo para intervalos de tempo cada vez menores, no limite em que o intervalo de tempo dessa observação tende a zero, nós nos aproximaremos do conhecimento do valor dessa mudança para um instante de tempo, que tende a zero, a sua variação. Ou seja, nós estaremos nos aproximando do conhecimento da aceleração, que monitora a variação da velocidade no tempo, num instante. Portanto, o conhecimento do valor exato dessa taxa. E a maneira de nós representarmos no cálculo diferencial o cálculo desse limite é por uma operação de derivação. Então, eu troco essa representação do limite pela representação de diferenciais. Então, ao invés de representar por um delta, que é uma variação grande da velocidade, eu vou representar por um dv, que é um diferencial da velocidade. Uma variação infinitesimal, dividido por uma variação infinitesimalmente pequena do tempo. Então, dt. Essa é a definição de aceleração instantânea. E, assim como no caso da velocidade, em que a velocidade, por ser a variação, a taxa de variação instantânea da posição no tempo, e essa operação matemática coincidir com o cálculo da inclinação de uma reta tangente a um ponto no gráfico da posição, e aí então eu chego à conclusão de que a velocidade, ela graficamente é interpretada como sendo a inclinação da reta tangente à curva da posição, aplique essa mesma ideia no caso da aceleração. Ora, a aceleração é a variação da velocidade no tempo, taxa de variação instantânea da velocidade no tempo, derivada da velocidade no tempo. Portanto, eu vou chegar à conclusão que se eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade vai informar para mim qual é, na verdade, o valor da aceleração naquele instante de tempo. É uma curva completamente análoga. Ou seja, se nós fôssemos estabelecer aqui um comparativo, a implicação desse resultado, caso nós estivéssemos analisando uma curva não de posição em função do tempo, mas de velocidade em função do tempo, nós fôssemos analisar aqui, chegaríamos à conclusão de que, para um certo instante de tempo t1, nós encontraremos essa partícula com uma certa velocidade associada a esse instante de tempo. E como a derivada da velocidade no tempo é igual à aceleração e a derivada consiste na inclinação da reta tangente à curva da velocidade, então se eu determinasse a reta tangente ao gráfico da velocidade nesse exato instante de tempo, a inclinação dessa reta tangente com relação ao eixo do tempo informaria para mim exatamente o valor da aceleração nesse ponto. Ou seja, a aceleração, que é igual à variação da velocidade no tempo, aqui está dando maior do que zero. É uma inclinação positiva. Aqui, a velocidade, que é igual à variação, aliás, a aceleração,
que é igual à variação da velocidade no tempo. Essa reta tangente tem inclinação nula nesse instante de tempo, t2. Portanto, a aceleração seria nula aqui. Se nós pegássemos um outro ponto aqui, associado a um instante de tempo t3, a inclinação da reta tangente nesse ponto é uma inclinação negativa. Então, a aceleração, que é igual à variação da velocidade no tempo, nesse caso aqui, tem inclinação negativa. Portanto, a aceleração da partícula associada a esse instante de tempo seria uma aceleração negativa. Então, aqui nós teríamos o objeto com aceleração positiva, aqui com uma aceleração nula, aqui com uma aceleração negativa. Então, as mesmas interpretações que nós fizemos para o gráfico da posição em função do tempo, onde a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente à curva da posição no tempo, nós, de maneira análoga, fazemos essa interpretação para o caso da aceleração da partícula. Por conta disso, nós chegamos a uma conclusão interessante. Logo, pode-se concluir que, como a velocidade é a variação da posição no tempo e a aceleração é a variação da velocidade no tempo, a implicação disso é que, ora, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, mas ocorre que a velocidade já é uma taxa, já é o monitoramento da variação de outra quantidade no tempo. Então, nós concluímos que a aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, na verdade, uma vez que essa velocidade já é o monitoramento de uma outra taxa de variação, nós concluímos que a aceleração monitora a segunda variação da posição no tempo. A velocidade monitora a primeira mudança da posição no tempo, a rapidez com que a posição da partícula muda no tempo, enquanto que a aceleração monitora a rapidez com que essa mudança muda. Ou seja, é uma variação da variação. Então, isso aqui pode ser denotado, aí aqui tem uma outra representação em cálculo diferencial, porque nós temos a derivada de uma outra derivada, portanto, é a segunda derivada, que nós denotamos por esse sobreíndice aqui em cima. Então, isso é dx2 dt2. É a segunda derivada, ou segunda taxa de variação. Então, enquanto a velocidade é a primeira derivada da posição no tempo, a aceleração é a segunda derivada da posição no tempo. Porque a aceleração monitora a mudança da velocidade no tempo, só que a velocidade já é uma primeira taxa que monitora a mudança da posição no tempo. Portanto, é uma variação de outra variação. Portanto, uma segunda variação da posição no tempo. Pois bem, agora vamos voltar àquele problema da partícula em queda livre.
de posse de todo esse arcabouço matemático que nós discutimos agora. Do entendimento adequado dos conceitos de velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Só recordando, o problema que nós tínhamos era de uma partícula em queda livre, e para monitorar a queda dessa partícula, nós criamos um sistema de referência com um eixo vertical apontando para baixo, que nós chamamos de direção Y, e coincidimos a origem desse sistema de coordenadas com a posição do objeto em queda, com a posição da partícula. E ela caía a partir do repouso, do completo repouso. Então, sua velocidade inicial era zero. Para um instante de tempo, inicialmente, zero. A gente começa a monitorar a queda, o tempo de queda, a partir de onde do instante de tempo em que a partícula é solta. Então, a partícula ela vai cair. No seu movimento de queda, enquanto cai, a sua velocidade aumenta. Vou denotar por essa seta vermelha o vetor velocidade, cuja intensidade varia no tempo. A direção e o sentido desse vetor não se alteram, mas o seu módulo vai aumentando. E nós vamos localizando a partícula aqui em função do tempo. A única ação, a única força que age sobre essa partícula é a força de campo gravitacional. E nós fizemos uma aproximação em que nós consideramos a aceleração de campo gravitacional como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o módulo da aceleração de campo gravitacional que está verticalmente direcionada para baixo. Esse é o sentido positivo, porque nós, no nosso referencial, escolhemos como sendo positivo a direção vertical para baixo. E aí, portanto, nesse contexto, nós escrevemos uma equação que descrevia, que monitorava a posição da partícula durante a sua queda. Bom, a posição dessa partícula monitorada durante a sua queda era nada mais que y em função do tempo, y0 mais uma velocidade inicial vezes o tempo, mais uma aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Nós escolhemos a origem do sistema de coordenadas no lugar onde essa partícula foi abandonada, portanto o y inicial é zero. Ela foi abandonada para cair livremente sob a ação da gravidade, então sua velocidade inicialmente é zero. E a aceleração, o módulo, vale 10 metros por segundo ao quadrado, que dividido por 2, nós tínhamos uma equação que descrevia a posição da partícula em queda igual a 5 vezes t ao quadrado. Então essa equação descreve, portanto, a posição da partícula evoluindo no tempo. Graficamente, como é que a gente representaria isso? Essa evolução da posição da partícula no tempo. Ora, isso aqui é uma função de segundo grau, é uma parábola. Nós temos o tempo, que é medido em segundos. Nós temos a altura da partícula, y de t, que é medida em metros. E, como isso aqui é uma parábola, certamente vai crescer assim. Ó. É uma parábola cujo termo que multiplica t ao quadrado é positivo, portanto é uma parábola com concavidade para cima. Não faz sentido nós representarmos
o lado negativo dessa curva, uma vez que isso implicaria em instantes de tempo com valor negativo. Isso não faz sentido físico. Então, só para valores de tempo maiores do que zero. E como essa função não possui o termo que multiplica o tempo e não possui o termo independente, se você fizer tempo igual a zero, 5 vezes zero ao quadrado dá zero. Você localiza essa partícula na origem do sistema de coordenadas, o que está coerente com a nossa definição. E conforme você for substituindo valores de tempo maiores do que zero aqui, essa curva vai ter o comportamento mais ou menos assim. Como uma parábola. Onde, por exemplo, para tempo igual a 1 segundo, para tempo igual a 1 segundo, qual é a posição associada? Ou seja, quantos metros essa partícula caiu em 1 segundo? 1 elevado ao quadrado dá 1, que vezes 5 dá 5. Então ela caiu 5 metros. Se afastou 5 metros dessa posição. No segundo segundo de queda, onde é que essa partícula se encontra? Segundo segundo de queda, então estaria aqui no segundo segundo. Dois ao quadrado dá 4, que vezes 5 dá 20. Essa partícula já teria descido na sua queda 20 metros. Ou seja, enquanto no primeiro segundo ela cai 5 metros, no segundo segundo de queda ela cai 15 metros, porque ela está mais rápida. Pois bem, aplicando as definições de velocidade instantânea e aceleração instantânea, nós podemos, de maneira análoga, escrever a função que descreve o comportamento da velocidade dessa mesma partícula. Então, nós temos que a velocidade instantânea dessa partícula, como velocidade em função do tempo, é definido como derivada da posição no tempo. Então, basta que nós derivemos no tempo esse polinômio de grau 2. Quando nós fizermos isso, 2 desce multiplicando, 2 vezes 5 dá 10, e o polinômio diminui em uma unidade, o seu expoente. Então, 2 menos 1, 1. Então, isso vai ser 2 vezes 5, 10. 10 vezes t. Então, nós vamos ter que a velocidade da partícula em função do tempo é igual a 10 vezes t. Então, veja vocês que, enquanto a função que descreve a posição no tempo é um polinômio de segundo grau, a função que descreve a velocidade no tempo é um polinômio de primeiro grau, porque quando você deriva, você diminui em uma unidade o grau do expoente do polinômio. Dito isso, se nós formos fazer um gráfico da posição, da velocidade dessa partícula em função do tempo, de maneira análoga ao que nós fizemos para estudar o comportamento da posição evoluindo no tempo, tempo em segundos, velocidade em função do tempo, cuja unidade de medida que nós estamos utilizando, metros por segundo. Se nós fizermos tempo igual a zero, 0 vezes 10 dá zero, e nós vamos encontrar que no instante de tempo inicial, a velocidade dessa partícula é nula, ou seja, ela é abandonada do repouso, o que está coerente com a nossa proposição. Ora, isso é uma reta, é uma função de primeiro grau.
Novamente, nós não temos a necessidade de usar o lado esquerdo desse gráfico e nem o lado de baixo, porque usando o lado esquerdo dessa curva, nós estaríamos utilizando instantes de tempo negativo. Isso não tem sentido físico. E essa inclinação sendo positiva, porque o termo que multiplica o tempo, a variável cujo expoente é 1, nesse nosso polinômio de grau 1, é um termo positivo. Esse aqui é apenas uma reta. É apenas uma reta, de maneira que, se nós fôssemos analogamente aqui monitorar o comportamento dessa velocidade para alguns instantes específicos de tempo, nós teríamos, por exemplo, para tempo igual a 1, 1 vezes 10 dá 10. Eu teria uma velocidade de 10 metros por segundo. Para tempo igual a 2, 2 vezes 10 dá 20. Teríamos uma velocidade associada de 20 metros por segundo, ou seja, durante os 2 primeiros segundos de queda, no primeiro segundo esse objeto cai 5 metros e ele chega a essa posição de 5 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Afinal de contas, a aceleração da gravidade faz com que a velocidade dele fique 10 metros por segundo maior a cada segundo que passa. No segundo segundo de queda, ele cai mais 15 metros, chegando na posição 20. E encontra-se nessa posição, e para esse instante de tempo, com velocidade de 20 metros por segundo. Afinal de contas, 2 segundos caindo sob a ação apenas da gravidade. Então, a cada segundo, a velocidade dele está aproximadamente 10 metros por segundo maior. 2 segundos de queda depois, ele está com uma velocidade de aproximadamente 20 metros por segundo. E, de maneira análoga, se nós formos descrever o comportamento da aceleração da partícula em queda livre, ora, se a velocidade é a variação da posição no tempo, a aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou segundo derivado da posição. Isso aqui, na verdade, é dt, essa é a representação que a gente usa, da função que descreve o comportamento da velocidade. Vou chegar à conclusão que a aceleração é igual a 10. Regra de derivação de polinômio. Polinômio de grau 1, ou seja, θ elevado ao expoente 1. 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0 é 1. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nossa aceleração é constante. É uma aceleração com valor constante. Uma aceleração com valor constante no tempo. Novamente, de maneira análoga, se nós decidirmos fazer um gráfico para monitorar o comportamento da aceleração no tempo, tempo monitorado em segundos. O eixo vertical nós vamos monitorar a aceleração em função do tempo, cuja unidade é metros por segundo ao quadrado. E o que nós notamos
é que para qualquer que seja um instante de tempo, seja para 1 segundo, seja para 2 segundos, para 0 segundos, qualquer que seja o tempo aqui, o valor dessa aceleração é uma constante. Ou seja, durante todo o tempo da queda desse objeto, a aceleração da gravidade terrestre, nós estamos considerando o valor dessa aceleração como sendo uniforme, constante. Isso é uma idealização, é uma aproximação. E uniforme no valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qualquer que seja um instante de tempo. Seja para 1 segundo, seja para 2 segundos. Qualquer que seja aqui um instante de tempo, indefinidamente, essa aceleração ela é nula. Agora, o interessante notar, naquelas interpretações gráficas, é o seguinte fato. Se a gente olhar aqui primeiro, comparando as curvas da velocidade e a curva da posição em função do tempo, vejamos aqui, por exemplo, suponhamos que nós queremos determinar graficamente o valor da velocidade num instante de tempo t igual a 2. Então nós temos aqui no instante de tempo t igual a 2, a partícula se encontra na posição 20 metros. Então esse ponto. Como velocidade é a derivada da posição no tempo, e essa operação matemática, graficamente, é a inclinação da reta tangente ao gráfico da posição no tempo, então se nós viéssemos aqui e desenhássemos uma curva tangente ao gráfico da posição, exatamente no instante de tempo t igual a 2, o que nós concluímos é que a inclinação dessa reta tangente aqui, ó, ou seja, a derivada de y com relação ao tempo para um instante de tempo específico de 2 segundos, essa inclinação, quando nós olhamos para o mesmo instante de tempo, o valor da velocidade para esse instante corresponde a quanto? 20 metros por segundo, que é um valor de velocidade positivo, uma vez que nós orientamos o sentido positivo do nosso movimento vertical e para baixo. Então é um valor positivo de velocidade, ou seja, a velocidade vai aumentando enquanto o objeto cai, com valores sempre positivos, dada a forma como nós orientamos a nossa referência. E aqui eu vejo na curva da posição que a inclinação da reta tangente para esse ponto, para esse par ordenado, de tempo igual a 2 segundos e posição igual a 20 metros, é uma reta com inclinação positiva, ou seja, com inclinação maior do que zero. E, nesse caso particular, eu sei exatamente qual é o valor dessa inclinação. O valor dessa inclinação é 20 em unidades de velocidade. Então é assim que eu interpreto graficamente. Da mesma maneira, a gente pode proceder com relação à comparação entre o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração. Se a gente olhar aqui para essas duas curvas, ora, a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Portanto, é a inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade. Então, se eu for lá no instante de tempo t igual a 2, essa definição afirma que a aceleração mede a inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade. Ora, o gráfico da velocidade é uma reta. Qual é a reta tangente ao gráfico da velocidade? Ora, é uma reta que coincide com o próprio gráfico, afinal de contas, uma tangente
é uma reta. Então, nesse instante de tempo aqui, ó, a tangente tem a inclinação da própria reta, do próprio gráfico da velocidade. Essa inclinação θ aqui, ó. Ou seja, basta apenas que nós façamos o quê? Que a gente pegue, para a gente poder... Porque esse ângulo θ é esse mesmo ângulo θ aqui. Então, a inclinação da reta tangente é a própria inclinação da curva. E como é que se determina o coeficiente angular de uma reta? Ora, posso pegar, por exemplo, como eu estou me concentrando aqui no instante de tempo t igual a 2 segundos, associado à velocidade 20 metros por segundo, eu posso pegar toda essa variação aqui de velocidade, a razão disso por toda essa variação aqui de tempo. E aí eu determino o coeficiente angular, a inclinação dessa curva. Se eu fizer a razão de 20 menos 0, que é o tamanho aqui dessa variação, então isso aqui vai dar 20. ΔV aqui dá 20 em unidades de velocidade. ΔT aqui vai ser 2 menos 0. Então eu tenho um ΔT de 2 segundos. Se eu calcular a inclinação dessa reta tangente, eu vou ter que a razão vai ser 20 por 2 segundos. Ou seja, ΔV por ΔT está sendo 20 por 2, que é igual a 10. Eu estou dividindo metros por segundo. Então, isso dá metros por segundo ao quadrado. Isso me dá a inclinação dessa reta. E veja que esse valor dessa inclinação, que é a inclinação da própria reta tangente em qualquer ponto aqui desse gráfico, é exatamente o valor da aceleração positiva. Então, de fato, a aceleração corresponde à inclinação da reta tangente ao gráfico da velocidade. Como o gráfico da velocidade já é uma reta tangente a uma outra reta é a reta inteira. Você já poderia ter também calculado aqui, ó, para um instante de tempo t igual a 1. Se eu faço a variação da velocidade, então vai ser 10 menos 0, dá um ΔV de 10. 1 menos 0 dá um ΔT de 1 segundo. 10 dividido por 1 segundo dá 10 metros por segundo ao quadrado, porque é uma reta, uma inclinação constante. Assim, dessa maneira, eu espero ter, com esse exemplo, fixado melhor essa ideia de que quando a gente calcula uma derivada, graficamente, na verdade o que a gente está fazendo é determinar a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função. E se a função for a posição em função do tempo, a inclinação da reta tangente, que é a derivada da posição no tempo, é a velocidade. Se o gráfico for a velocidade em função do tempo, inclinação da reta tangente é a derivada da função no tempo. Derivada da velocidade no tempo é a aceleração.